Oi pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês. Então vamos dar continuidade à nossa aula à distância. Estamos falando aí dos animais vertebrados, onde semana passada nós vimos aí sobre o grupo dos anfíbios, né? Essa semana a gente vai falar um pouquinho a respeito dos répteis e eu vou estar dividindo esse capítulo. Vou falar uma parte, né, dos répteis, do corpo deles, tá? E a semana que vem daremos continuidade. Vou seguir o mesmo procedimento, vou explicar um pouco, colocar um vídeo, tá? E depois estar postando para vocês as páginas da apostila e as atividades que vocês farão. Então vamos lá. Capítulo 3, répteis. O que significa esse nome réptil, né? Significa animal, né? Que tem 4 pernas, tá? No caso, essas pernas, elas não estão presentes nas cobras, nas serpentes, mas nos outros animais, sim, né? Eles têm 5 dedos com unhas. O corpo deles, tá? Vai se sustentar de uma maneira bastante eficiente, por isso eles conseguem, né, se adaptar muito bem no ambiente terrestre, tá certo? Embora a gente tenha alguns répteis que vivam na água, né? A maioria deles vive em ambiente terrestre, tá? E vamos dizer que dentro da escala evolutiva, né, do grupo dos animais, os répteis foram os primeiros animais que conseguiram conquistar, vamos dizer assim, definitivamente o ambiente terrestre, né? Porque mesmo que alguns possam viver na água, né? Mas eles já conquistaram definitivamente o ambiente terrestre. E aí nós vamos falar algumas características que propiciaram essa evolução, né? De não depender tanto da água, vamos dizer assim. Como que é o corpo dos répteis, né? O corpo dos répteis, eles têm uma pele bastante grossa, eles têm uma pele com muita queratina, eles têm uma pele impermeabilizada, né? Eles têm uma pele que pode estar revestida, vamos dizer assim, recoberta, né? Por escamas, tá? Por placas, por carapaças, vai depender dos animais. Mas eles podem ter essas 3, né, estruturas que revestem o seu corpo externamente. Então, isso tudo, né, gente, favorecem os animais aí, no caso dos répteis, a conquistarem esse ambiente terrestre, tá? Eles têm mandíbulas bem mais fortes que os anfíbios, né? Os músculos também são mais desenvolvidos, né? Isso também vai facilitar a captura aí de presas maiores, tá? Que é dos anfíbios aí, tá? Então, como a pele dos anfíbios ela é impermeabilizada, né? Ajuda bastante, porque eles não vão perder, vamos dizer assim, tanta água para o ambiente, né? Então, isso tudo vai facilitar. E uma coisa muito interessante também que eles têm é que o pulmão deles é mais desenvolvido que o dos répteis. Então, por ser um pulmão mais desenvolvido, eles também não respiram pela pele mais. Eles apenas respiram pelos pulmões, que vocês vão ver na apostila de vocês na página 27, o pulmão deles é cheio de dobrinha. Internamente, né, isso tudo vai aumentar a área, né, de troca, né, do pulmão deles aí com esses gases aí, né. Por isso, então, isso tudo facilitou a vida desses animais também ao ambiente terrestre, tá? Uma outra coisa interessante também é que esses animais, eles utilizam menos água. Consequentemente, as fezes desses animais ela é mais pastosa. Então, isso também facilitou o desenvolvimento desses animais no ambiente terrestre. Então, vamos lá. Pele que é impermeabilizada, né? Respiram apenas pelo pulmão, né? As fezes desses animais é bem pastosa, né? Tudo isso facilitando a vida desses animais ao ambiente. Uma outra coisa também que facilitou, né, esses animais a irem para o ambiente terrestre, esses animais, eles enfrentam, né, variações de temperatura também. Ou seja, eles são animais ectotérmicos, tá?
esses animais, eles também não regulam a temperatura deles independente do ambiente, né? Então, ou seja, se o ambiente está frio, o metabolismo desses animais, consequentemente, vai ficar o que? Menos ativo, né? Então, eles vão se locomover mais lentamente, né? Agora, se o ambiente está mais favorável, mais quente, eles vão ter um metabolismo mais ativo, né? Então, a temperatura do corpo desses animais é como a dos anfíbios e a dos peixes, né? Então, agora, né, no finalzinho da aula, eu vou estar postando um videozinho para enriquecer ainda mais para vocês, viu? Sobre aí os répteis. Vou estar passando as atividades para vocês essa semana, como eu dividi o capítulo, né? Eu não vou passar os anteriores, eu vou passar de olho nos textos, né? São 2 textos que vocês farão atividades deles, da página 37, tá? E da página 38, 2 textos que vocês farão a interpretação aí. Vou estar postando para vocês aí as fotos, tanto da matéria quanto dos exercícios, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham, né, compreendido. Podem pesquisar também em outras fontes, viu? Semana que vem vou dar continuidade a esse capítulo. Bons estudos para vocês. Fiquem com Deus. Estou com muita saudade de vocês. E hoje eu vou falar para vocês sobre os répteis, que é uma classe dentro do filo dos cordados. Então, os répteis. O que significa o nome répteis? Animais que rastejam. Quem são os representantes desse grupo aqui, dessa classe? São as cobras, as tartarugas, né? Todos aqueles animais que parecem uma tartaruga, e os jacarés e os crocodilos. Nem todos eles rastejam, né? Os jacarés, eles têm patas e as tartarugas também. Então, eu coloquei um asterisquinho aqui, porque isso aqui é super importante. Os répteis, eles são os primeiros vertebrados que ocuparam definitivamente o meio terrestre. Quando eu falo definitivamente, é que eles não dependem mais do meio aquático para a reprodução. Eles não precisam mais da água para haver a manutenção da espécie. Então, para ocupar o meio terrestre, eles precisaram desenvolver algumas estruturas especiais, como que é a pele desses animais. A pele deles é bem grossa, não tem glândulas. Por quê? Porque glândulas normalmente produzem coisas líquidas, e coisas líquidas necessitam de água. E esses animais, eles conseguem viver em ambientes extremos, como por exemplo um deserto. Então, quanto menos água eles perderem pela superfície do corpo, melhor. Então, por isso que a pele não tem glândula. E essa pele, ela contém uma substância que é chamada de queratina. Essa queratina é a mesma substância que existe, por exemplo, nos nossos cabelos. Ela dá a dureza à pele deles e, além disso, existem anexos que também são cobertos de queratina. Esses anexos podem ser escamas, no caso das cobras, podem ser carapaças, no caso das tartarugas, dos cágados e jabutis, ou então podem ser placas córneas, que são aquelas placas que dão aquele aspecto duro ao corpo do jacaré, por exemplo, tá? Então, todas essas coisas aqui na pele permitem que essa pele seja impermeável, então não sai e nem entra água para dentro do corpo do animal. A respiração. O pulmão desses animais é um pulmão muito desenvolvido, cheio de dobras internas que aumentam muito a superfície de troca gasosa. Então é um pulmão muito eficiente. A excreção também é um fator que contribui para esses animais terem sucesso no meio terrestre. Esses animais, eles excretam ácido úrico. O ácido úrico, ele precisa de quase nada de água para ser eliminado. Ele sai junto com as fezes, no caso aqui dos répteis, e ele forma uma urina misturada com fezes pastosas. Então quase não perde água para eliminar essa excreta aqui. A digestão. O sistema digestório é completo, inicia com uma boca,
que pode ser um bico córneo, uma boca com presas para injetar veneno, ou então uma boca cheia de dentes, e termina numa cloaca. Lembrando que é uma cloaca, a cloaca é um orifício por onde acontece reprodução, excreção e eliminação de fezes. A circulação. Eu tenho répteis que têm o coração com 3 cavidades. E eu tenho répteis que têm o coração com 4 cavidades. No entanto, nos 2 tipos de coração ainda ocorre mistura de sangue venoso com o arterial. O que é isso? O sangue rico em CO2 se mistura com o sangue rico em oxigênio. Então, de certa forma, a oxigenação dos tecidos do corpo do animal também é um pouco debilitada devido a essa mistura de sangue. Sistema nervoso. Eles também têm um sistema nervoso central bem desenvolvido, um sistema nervoso periférico bem desenvolvido e 4 órgãos dos sentidos bem aguçados. O olfato, 4 órgãos não, 4 sentidos. O olfato, o paladar, a visão e a audição. Lembrando que muitos deles são caçadores. Ectotermia e pecilotermia. Esse termo diz respeito à manutenção da temperatura corporal. Ecto significa de fora. Então, esses animais eles dependem da temperatura do ambiente para manter a temperatura corporal deles. Então, a temperatura corporal depende do ambiente. Esses animais eles também são chamados de animais de sangue frio. Por quê? Porque se eles querem aumentar a temperatura do corpo, eles têm que ficar no calor. Se precisa diminuir essa temperatura do corpo, que tem que ficar em torno de 37 graus Celsius, eles têm que ficar num lugar mais friozinho. Então, pecilotermia e ectotermia significam a mesma coisa. A temperatura depende do ambiente. Bom, pessoal, era isso.